Obrigada, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar de Jesus, amém? Ufa. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu te amo, Deus. E para começar, eu vou balizar um pouco o conhecimento, amém? Depois a gente ir crescendo. E Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Ele é o plano perfeito. Ele não é nem o plano B, A, C. O segundo plano, ele é o plano perfeito. Amém? E se eu perguntasse para você assim, se eu perguntasse para você, né? Por qual motivo Jesus veio ao mundo? Não precisa responder, pense. Por qual motivo Jesus veio ao mundo? Eu vou citar só alguns mais, os principais, né? Primeiro, ele veio salvar a humanidade que estava perdida e que estava destinada à morte eterna. Então, Jesus veio salvar a humanidade. E, Marli, por que nós estávamos destinados, então, à morte eterna? Por que a humanidade estava destinada à morte eterna? Se a gente ler lá em Gênesis 1, a gente vai perceber que havia caos na terra, né? Era sem forma, era vazia. Ou seja, havia desordem, nada funcionava, né? Não havia cor, não havia beleza, não havia vida. E Deus começou, por meio da palavra, a colocar as coisas em ordem. Não foi assim? Haja, criou os animais, criou a vegetação, ele foi criando, e quando tudo estava em ordem, quando tudo estava perfeito e belo, ele criou o homem. Sabe por quê? Deus não criou o homem para o caos. E ele colocou o homem nesse lugar, né, o jardim, onde era tudo perfeito. Ele deu uma ordem ao homem para prosperar, para cuidar, né, para multiplicar, crescer e multiplicar. Ele deu uma ordem, vai e domine sobre todas as coisas. E o homem começou a cuidar, a dominar sobre as coisas, sobre os animais, né? E aí o que aconteceu? Né? Deus estava tudo perfeito ali, Deus criou um homem para aquele ambiente. E aí o homem pecou, né? Ele traiu a Deus. Satanás sagazmente enganou o homem, né? A humanidade, vamos dizer assim. E aí, naquele momento, o homem perdeu acesso a uma árvore, que era a árvore da vida, Jesus. E aí, quando você perde acesso a uma árvore, a árvore da vida, o que acontece? A morte vem a reinar. Passa a reinar na humanidade. Não só uma morte física, queridos. Quando aquele homem perdeu acesso àquela árvore da vida, Jesus, ele perdeu acesso a Deus. Então, a partir daí, começou então de novo a desordem, o caos, né? Catástrofes naturais, né? A gente pode ver terremoto hoje, tsunami. Isso não é de Deus. Isso traz morte, traz destruição. Então, a morte começou a reinar. Surgiram bactérias, vírus, doenças. Não havia isso. Deus não criou um homem para isso. Deus não criou um homem para essa realidade. Amém? E aí, o que acontece? Além disso, o homem, sem um sentido da vida, sem saber onde ir, começou a buscar em vaidades, né? Dinheiro, sexo, festas, pessoas, aquilo que ele só encontraria em Deus. E aí começa a confusão na terra, um irmão mata o outro, a gente vê guerras acontecendo. E o homem também, ele perdeu o domínio, ele tinha um domínio sobre as coisas, ele perdeu. E quem se aproveitou disso? Satanás. Ele foi lá e roubou, pegou o domínio, né? E ele começou a dominar, a tornar o mundo o caos, né? Foi o que aconteceu. E lembre-se disso, Deus não criou o homem para isso, para o caos, para a desordem, muito pelo contrário. E o mesmo Deus, lá de Gênesis 1, que criou o homem, não para o caos, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo. Os seus planos são os mesmos, né? Os seus propósitos são os mesmos. Então, Deus não criou, o caráter dele não mudou. A forma dele para o homem não mudou, ele continua o mesmo. Aquele Deus de Gênesis que não criou um homem para o caos, é o mesmo, querido, que hoje está habitando dentro de nós. É o mesmo que o Deus de hoje, o seu caráter, a sua postura, nada muda.
E ele também não se aposentou, não envelheceu. E Deus, a partir desse momento que ele vê o mundo naquele caos, ele tem um plano perfeito. E o que acontece então? Ele planeja algo para resgatar de volta a humanidade. Então ele começa o quê? Ele constituiu uma nação, a nação de Israel. E aí, a partir de uma nação, ele surge uma família. A partir dessa família, uma moça, virgem, e nessa moça um ventre. E ali ele gera de novo o segundo Adão, Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, gera no ventre de Maria o amor. E o amor não veio libertar a humanidade com um exército, né? Vão libertar lá contra Satanás, vamos anjos. Não, o amor encarnou na forma de um bebê, né? Jesus, ele é imprevisível. Ele faz das formas, e por isso que os judeus não o aceitaram. Como assim? Né? Um bebê, e esse bebê colocaram nele o nome de Jesus. Jesus, Jesus. E Deus, que é Espírito, ele se encarnou, né, na forma de um bebê, cresceu, né? Jesus era Deus manifestado em carne. Está lá em João 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus era Deus. Pega isso, Jesus era Deus. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Lá em Hebreus 1, do versículo 1 ao 6, eu estou usando a versão ARA, diz assim: havendo Deus outrora, né? Hebreus aqui, o autor de Hebreus falando para aqueles irmãos: olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Tornou-se, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. E agora eu vou discorrer sobre alguns motivos pelo qual Jesus veio ao mundo. Primeiro, Jesus veio ao mundo porque o homem não podia se salvar. O homem estava morto espiritualmente. E você já viu um morto ajudando outro morto? Somente alguém que tem a vida pode dar a vida a outro ou pode salvar alguém. E Jesus veio porque o homem não tinha condição de se salvar. Marli, se eu fizer boas obras, se eu for uma pessoa legal. Não, queridos. Você está morto espiritualmente. Somente alguém que tem a vida de Deus, que te criou, pode de novo trazer essa vida para você. E você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 1:12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, todos aqueles que receberam a Jesus. Gente, Deus nos deu o direito de sermos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Efésios 2:19 diz: agora que vocês foram resgatados, receberam a Jesus, vocês não são mais estrangeiros, abandonados, destinados à morte. Não, agora vocês têm uma família, a família de Deus, né? No Antigo Testamento a gente vê várias genealogias, porque eles tinham que provar que eles vinham de uma linhagem. Nós não precisamos, nós hoje somos filhos. Vós, quem é o seu pai? Deus. Amém? Essa é a minha genealogia. Eu tenho essa natureza, esse DNA do meu pai. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu Filho amado, isso significa que Ele nos deu a sua própria vida. Ele nos deu vida para que nós hoje pudéssemos reinar.
Amém? Aquilo que foi perdido lá no jardim, hoje eu tenho de volta, por meio de Jesus. Só por meio de Jesus, somente em Jesus. E não existe nenhuma pessoa pela qual Jesus não tenha morrido. Jesus morreu por todas as pessoas, toda a humanidade. Independente de raça, cor, língua, nação, país, não importa. Classe social, escolaridade, não importa. Ele morreu por todos, ele deseja salvar a todos. Amém? Para que ninguém se perca. E o segundo motivo pelo qual Jesus veio ao mundo é porque o plano de Deus foi sempre que o homem vivesse em plenitude de vida. Deus não criou o homem para o caos. E a plenitude de vida, a vida de Deus só vem por meio de Jesus. Lá em João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus está fazendo uma comparação. Aí ele diz assim, mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida, querido, é a vida de Deus operando dentro de você. É a vida zoe de Deus. É a vida plena, onde você tem abundância de vida. Amém? Abundância não é isso aqui, é o que está além da borda, amém? É abundante, é além. Não é para mediano, meio vazio, não, é abundante. E ele continua, e eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que amor, né? Vida eterna. É Deus comunicando ao nosso espírito a própria vida de Deus. Terceiro motivo, Jesus veio ao mundo. Por qual? Por qual motivo? Ele veio revelar o Pai. Lá em João 14:9 diz assim, Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. No tempo, né, do Antigo Testamento, a revelação de Deus, a revelação sobre Deus chegou ao povo de forma muito distorcida. Não era uma informação completa, né? Tinha meio que ruídos no meio do caminho. E não era por conta de Deus, não. Deus não é culpado. Era por conta do próprio homem. O homem estava distante de Deus. Deus tentava falar, mas o homem não conseguia ouvir direito a sua voz. Não conseguia interpretar. E lembra que nós lemos lá em Hebreus, que ele fala que, olha, Deus falou naquele tempo por meio dos profetas. Os profetas, eles eram servos, mas somente o Filho podia revelar na sua plenitude quem era o Pai. Os profetas revelaram Deus como Jeová. Jesus veio revelar Deus como Pai. Né? E ele revela Deus, Jesus revela Deus, e não somente isso, ele revela também a sua vontade. Jesus andou na terra fazendo bem, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando os cativos. Então, hoje, Deus já não precisa mais usar intermediários. Eu não preciso mais ter um profeta para me revelar algo, porque o próprio Pai hoje habita dentro de mim, e ele fala comigo. Ele me guia toda a verdade. Eu já posso perguntar a Ele que Ele vai falar comigo. É pessoal. Não é mais um Deus distante, um Deus impessoal que fala com uma multidão. Não, Deus fala com você. Ele é pessoal, Ele fala contigo, Ele está perto. Não mais algo distante. Não, Ele fala assim, Emanuel, Deus conosco. Aquele que está junto. E, portanto, Jesus desvenda o Deus que nunca mudou. Jesus veio de volta, trazer o homem para que pudesse reinar em vida. Amém? Não mais naquele caos, perdido, destinado à morte eterna, mas agora destinado à vida, a um relacionamento com Deus. Somente Jesus, ele tornou o relacionamento com o Pai perfeito. Hoje eu posso, por meio da oração, ter contato, relacionamento com o meu Pai. Amém? Somente Jesus, ele é o caminho para a salvação, o caminho para Deus, amém? Somente Jesus é a verdade que liberta. E ele é a vida eterna, e somente em Jesus. Jesus revelou, então, que ele é o plano perfeito de Deus. Ele revelou, então, o amor de Deus pela humanidade. A maior prova de amor foi Jesus ter vindo, amém? Como carne, e morrido na cruz por nós. E a partir de Jesus, nós estamos sendo transformados de glória em glória.
até nos tornarmos como Ele, amém? Na glória. Jesus, ele é a imagem de Deus em alta definição, ele é a imagem de Deus em alta resolução, não mais com chiados, não, agora a gente pode ver Deus como Pai, não como algo distante. Quarto motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, ele veio nos dar a natureza do Pai, a própria natureza dele. Eu confesso que eu acho isso algo que eu gosto muito, é algo que me chama muito a atenção. Porque eu não somente recebi o perdão dos meus pecados. Eu não somente recebi isso, fui livre do pecado, não sou mais escravo do medo. Mas eu recebi a própria natureza de Deus habitando dentro de mim. O próprio caráter, a própria vida. Né? A natureza de Deus fala de fruto, de caráter, mas fala também que agora eu tenho o próprio DNA do meu Pai. Assim como meu Pai é, eu também sou. Né? Eu não preciso andar, para onde eu vou, de quem eu sou, de onde eu vim. Não, eu sei que eu tenho o Pai me habitando aqui, falando comigo. A própria natureza do Pai veio. Eu confesso que não tenho nem palavras para dizer direito, assim, como que é surpreendente, né, receber essa natureza, ter essa comunicação com o Pai. Hoje, né, antes nós estávamos distantes de Deus. Agora, em Jesus, estamos o quê? Assentados com o Pai, à direita dele, junto com Jesus. Né? Olha que relacionamento. E tudo isso foi uma iniciativa do próprio Pai para nos alcançar. Queridos, você ainda tem dúvida de que Deus te ama? Você ainda tem dúvida de que Ele quer te curar? Ele quer, Ele pode e já está disponível. Você ainda tem dúvida de que Ele quer que você seja próspero? Já é uma realidade hoje. Você tem a natureza do seu Pai. Algo é difícil? Não, eu tenho a natureza do meu Pai. Eu pareço incapaz, eu sou capaz, eu tenho a natureza do meu Pai, eu posso aquilo que a palavra diz que eu posso, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho a natureza do meu Pai. Jesus veio para que nós sejamos assim como Ele é, filhos e filhas amadas, e isso é somente por meio de Jesus. Jesus não veio fundar uma religião, muito menos uma igreja. Jesus não veio dar um código de conduta ou aperfeiçoar a humanidade com bons conselhos. Não, um cara legal, Jesus. Quem era Jesus? Um profeta, um mago, né? Um filósofo, né? Um Marte, um homem bom? Jesus era o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, veio buscar o perdido. Nele estava a vida, ele era a vida, a luz dos homens. Né? E Jesus revela o tipo de obra que o Pai realiza. E Jesus centraliza nele mesmo aquilo que é a vida do Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. É descanso para a sua alma que você precisa? Vem a mim. Por que andeis ansiosos por coisa... Né? Ele pergunta, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, eu carrego os teus fardos. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E lá em João 11, a gente vê aquela passagem de Lázaro. Né? Lázaro estava doente, estava perto de morrer. E aí chamaram Jesus. Só que Jesus, não sei o que aconteceu, né? Vamos dizer assim, não chegou na hora. E agora? E aí, lá durante, né, o momento, falaram assim, puxa, se Jesus estivesse aqui, né, ele não curou o cego, ele não podia curar o amigo dele, Lázaro? E, queridos, quando Jesus chega, já tem 4 dias. E aí Maria corre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Senhor, aí vem Marta, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala assim, ei, eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, pode parecer assim, mas já passaram 40 anos, já passaram 10 anos, essa situação. O próprio El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, já habita dentro de você. O que é impossível para Ele? Ele diz hoje, eu sou. Fala de natureza, de essência, de quem Ele realmente é. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. E aí Jesus fala assim, Marta... Quando Jesus vai abrir, né, fala, Senhor, já tem 4 dias, já, ó. Ele fala, se creres,
verás a glória de Deus. Querido, quando a palavra foi lançada, Lázaro vem para fora. Rapidamente, eu acho que todo mundo ficou assim, e agora a reputação de Jesus? Mas ele não tinha dúvida, ele tinha fé. Lembra, Deus é um Deus de fé, e toda palavra que sai da boca dele não volta vazia. E quando ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Querido, depois dessa palavra, convida Jesus para o seu casamento, para o funeral. Mas Jesus não está aqui, hoje habita dentro de você. É você que está lá. E quando surgirem as situações, o que você vai fazer? Falar com a sua boca e declarar a palavra, porque o mais do que suficiente, o El Shaddai, já habita dentro de você. A vida de Deus, querido, você tem a natureza do Pai. Não é para qualquer um não, queridos. Eu sou amada, eu sou querida, eu tenho um Pai, amém? E ele continua, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Isaías 9:6 diz o quê? O príncipe da paz, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é Jesus. Ele veio para salvar, ele veio para não há mais porque você ficar ainda perguntando, faz tanto tempo, Senhor. Já faz. Mas ele é. O que você precisa hoje? Faz 40 anos, Pai, que eu tenho esse problema de saúde. Para Deus, ele não está preocupado com o tempo, queridos. A palavra hoje já está dentro de você. Revelação chegando para você entender que você é filho amado. Amém? E Jesus, ele trouxe coragem aos derrotados, liberdade aos cativos, força aos fracos, cura aos enfermos. E toda religião, isso eu falo com convicção, toda religião, tudo que eu falei também, amém? Mas isso também, toda religião é um esforço inútil de tentar reconciliar o homem a Deus. Mas não é religião, Marli, é um estilo de vida, não importa, toda religião, tudo aquilo que tenta conectar Deus ao homem é inútil, porque só há um caminho. Jesus, somente nele é possível reconciliar o homem a Deus. Muitas religiões tentam trabalhar com a questão da mente. Já viu isso? Rituais, faz isso, faz aquilo. Mas somente no Espírito, a partir de um novo nascimento, quando eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, muitas religiões creem em Deus. Islamismo, judaísmo. Querido, mas só Jesus salva. Não adianta falar, Jesus é um homem qualquer, Jesus é um profeta, Jesus era um bom, ele fazia isso. Não, ele é o meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Senhor e Salvador, ele é Deus. Ele veio para resgatar a humanidade. Não adianta, queridos, não há outro caminho, somente em Jesus. E outra, todos os outros estão vivos, mas Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, eu ressuscitarei com ele. Caso ele não venha antes, amém? Amém. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. E somente em Jesus a libertação. Aleluia. Somente em Jesus a salvação. Somente em Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Versículo 21. E ele, que não conheceu o pecado, ele nos substituiu, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, aceitos pelo Pai, sem culpa, sem nenhuma condenação. Queridos, nunca existiu nenhum homem e nunca existirá nenhum outro homem capaz de fazer aquilo que Jesus fez e de ser o que Jesus é. Somente nele somos feitos filhos, aceitos e temos a vida eterna. Somente nele. E além disso, Jesus ele veio para demonstrar o quanto nós somos amados pelo nosso Pai. Lá em Efésios 2, do 4 ao 6, querido, você é muito amado pelo seu Pai. Você é muito amado pelo seu Pai. Não pense assim, será que ele não está me respondendo? Será que ele não está me ouvindo? Não, queridos, ele te ama.
Tudo que ele fez era por você. Era para que essa intimidade, esse relacionamento fosse restabelecido. E lá em Efésios 2, do 4 ao 6 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pois, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez, ele está falando nós, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus disse sim para sua noiva, Jesus disse sim para a sua igreja. E não há amor maior, querida, a ponto de dar a sua própria vida em resgate desse amor. Em resgate dessa noiva, amém? Dessa humanidade. Somente em Jesus, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos alcançou. E não há nada, querido, que possa nos separar desse amor de Deus. Nem a morte, é um amor muito forte. Jesus não viu limites para nos reconciliar com o Pai. Ele não viu limites, Ele não colocou obstáculos. E o nosso referencial de amor é bem alto, né? Tanto que Paulo fala assim, olha, homens, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que referencial. E às vezes a gente fica mendigando, vou colocar assim, mendigando a atenção e o amor dos outros. Que isso, queridos? Olha o amor do seu pai, ele é alto, tem um nível, uma referência alta. Queridos, o seu pai te ama. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É um amor infalível, e que Ele nos alcançou onde nós estávamos. Ele ressurgiu para que nós ressurgíssemos com Ele. Ele nos conectou ao Pai. Ele nos deu uma família e outra. Não há lugar melhor para estar do que nele. Onde você está, abre o GPS, é nele, queridos. E nele nada pode te tocar. Satanás não tem domínio, pecado não tem domínio. Amém? Porque você agora está nele, em Jesus. Não há lugar melhor nesse universo para estar do que em Jesus. Não há nada melhor nessa vida, não há comparação. E quem nos separará desse amor? Quem nos separará? Serão as drogas? Cocaína, a maconha, cigarro, vai ser o que? O sexo, a prostituição. Mas, Marli, vamos falar de coisas até lícitas. Quem nos separará desse amor? O dinheiro? Não, queridos, nada nos separa desse amor. Nem os demônios, nada nos separa desse amor. Isso não é sorte, isso é Jesus. Isso não é coincidência na sua vida, isso é Jesus. Não é mágica, é Jesus. Amém? Jesus, ele virou o jogo na pessoa de Jesus. Deus virou o jogo a nosso favor a partir de Jesus, a partir do nome de Jesus, em Jesus. Amém? E aí eu quero que você complete a frase. Antes fraco, em Jesus eu sou? Antes incapaz, em Jesus eu sou? Antes doente, em Jesus eu sou? Isso, antes medroso e tímido, em Jesus eu sou? E intrépido. Antes culpado e pecador, em Jesus você é? Amém. Antes pobre, em Jesus? Isso, você é suprido no nome de Jesus. Antes condenado, em Jesus você é? Livre de toda a condenação. Antes rejeitado, em Jesus eu sou aceito, como filho do Pai. Colossenses 1, essa é a versão NVT. Colossenses 1, versículo 13 ao 22. Diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Comprou minha liberdade e perdoou os meus pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo em toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e aquelas que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Lembra? Não fomos criados para o caos. Ele é a cabeça, porque é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Ele é o primeiro. E se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Porque ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ou seja, tudo começa em Jesus e tudo encontra propósito em Jesus. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados, por conta dos seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele, Jesus, nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho, né? Deus, melhor dizendo, os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, né? Santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Queridos, em Jesus, ele é o centro, ele tem a proeminência, ele é adorado, ele deve ser adorado. Amém? Toda honra e toda glória pertencem a ele, todo louvor pertence a ele. E Jesus nos tornou tudo isso, né? Ele nos fez tudo isso com um propósito. Né? Agora eu vou chegar aqui aonde eu gostaria. E Jesus nos tornou tudo isso. Glória a Deus. Para que pudéssemos fazer as obras que ele fez, e ainda maiores. Mas sabe por quê? Porque nós somos hoje cooperadores dele. Ele foi para a glória. Está sentado à direita, nós também estamos assentados à direita do Pai. Amém? E ele comissionou uma igreja. Ele comissionou os seus discípulos a irem, a fazerem as obras que ele fazia. E Jesus, ele nos revelou, querido, até que ponto nós podemos chegar quando estamos unidos com o Pai, um com ele. Lá em Filipenses 2, 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. Quando Jesus ele morreu na cruz, né? Ele foi ali, ele se humilhou, ele morreu na cruz. Deus exaltou Jesus. Deus o exaltou. E ele recebeu um nome que hoje é a referência, como nós falamos, do relacionamento entre Deus e o homem. E esse nome de Jesus que ele recebeu é um nome que tem todo o poder e tem toda a autoridade. E ele deu esse nome a quem? Aos cooperadores. Amém? Ele deu esse poder, essa autoridade a quem? À igreja. Ele deu esse poder, essa autoridade a nós, para sermos cooperadores com ele. E esses dias eu estava lendo um post até do pastor Humberto, e ele estava falando de outra coisa, mas eu peguei aquilo. E cooperador, querido, não é pedinte. Cooperador não é aquele... O que é o cooperador? Aquele que pega junto. É aquele que tem a mesma visão. É aquele que auxilia, né? É o ajudante. É aquele que trabalha junto. E nós somos esses cooperadores, como está lá em 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios 6, que fala que nós somos cooperadores de Deus. Amém? E diz aqui em Filipenses 2, do 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou, Jesus, de sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos 3 mundos, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E não é qualquer nome, é um nome onde tudo se submete. A gente vê lá nos evangelhos, né? Jesus lá, por exemplo, em Atos 3, Pedro e João na Porta Formosa. E aí o que acontece? Vem um homem pedir esmola. E ele fala assim, olha, eu não tenho ouro nem prata. Queridos, mas o que eles tinham? Ele falou, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não disse? O El Shaddai já está dentro de você. Deus não criou ninguém para o caos. E aí na mesma hora ele falou, no nome de Jesus, levanta e anda. A palavra foi lançada e o milagre aconteceu. Amém?
E a gente vê também, por meio do nome de Jesus, lá em Marcos 1, Marcos 5, Atos 19, os demônios se submetendo ao nome de Jesus, né? Se submetendo ao senhorio de Jesus, porque nesse nome há poder. Não é qualquer nome. Jesus, né, nos deu o direito legal de utilizarmos o seu nome. Porque nós somos cooperadores dele. Nós somos a igreja do Senhor e nós temos esse direito legal de utilizar o seu nome. E se temos esse direito, nós não somos pedintes. Amém? Não estamos suplicando para ele fazer as coisas, porque ele já fez. É cura que precisa, já está disponível. Eu não preciso convencer a Deus para me abençoar, eu já sou. Ele já provou isso na cruz. Ele já provou isso na toda a história da redenção. Amém? E nós somos cooperadores dele, como, Marli? Por meio da oração. O Pai tem prazer em responder a sua oração. Quando ele ouve o nome de Jesus, eu acho que Deus sorri. Os meus filhos conhecem o nome do meu filho. Os meus filhos têm convicção do nome de Jesus. Lá em João 16, 23, diz assim: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, Jesus falando, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Por quê? Você é filho, você é cooperador do reino. Por que somos cooperadores dele, Marli? Ele trabalha em nosso favor. Jesus está trabalhando em nosso favor para o avanço do reino. Lá em Mateus 18, do 18 ao 20, diz assim: em verdade vos digo, se vocês, igreja, se vocês ligardes na terra, o que vocês ligardes, né, tudo, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando nós somos cooperadores, Ele está aqui, queridos. Estamos reunidos no nome de Jesus. O que a gente liga na terra é ligado no céu. A gente estabelece o reino de Deus na terra. Por meio do quê? Do nome de Jesus. Por meio da autoridade que foi dada à igreja. Amém? Por meio desse nome que é sobre todo nome. Que é um nome mais do que excelente. E se a gente for lá agora para Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, para os discípulos, para nós, amém? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus já fez a parte dele, agora é a nossa vez. Ide, portanto, é como se ele estivesse falando assim: ei, igreja Verbosa Sul, eu estou autorizando vocês a irem, a fazerem discípulos e utilizarem o meu nome para destruir as obras de Satanás e estabelecer o reino de Deus onde vocês chegarem. Lembre-se, Deus não criou o homem para o caos. Ele deu poder à igreja para estabelecer o reino de Deus. Cadê os filhos? Os filhos aqui, ó, somos nós. E nós temos essa autoridade. Amém? E ele fala assim: ei, vocês que são meus cooperadores. Marcos 16, 17, 18 diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome. É como se ele estivesse pegando um cheque em branco assinado Jesus Cristo. Botado ali. Assinado, né? Jesus Cristo com sangue, no sangue que foi derramado. Você, ei, igreja, ei, Sheila, Vânia, aqui, ó, em meu nome. Vão. Amém? Aí ele fala assim: o que vocês vão fazer com esse cheque em branco, né, que eu assinei? Vocês vão expelir demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se vocês comerem alguma coisa mortífera, querido, não vai fazer mal. E vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos. Já está dado, queridos. Aqui o cheque em branco assinado, Jesus Cristo. Eu vou colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Porque não é na minha autoridade. Eu estou cooperando com Jesus para estabelecer o reino dele aqui na terra. Amém? Oh, Pai bom. E em Jesus,
Nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós podemos todas as coisas que a palavra dele diz que nós podemos. Em Jesus nós já somos livres definitivamente de todo o domínio do pecado, do domínio de Satanás. Nele nós somos curados. Amém? Ele é o remédio para a humanidade. Ele já levou sobre si, queridos, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. A palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras, pelos seus açoites, eu fui curado. Querido, eu sou curado. Ele nos deu o que? As suas promessas. Gente, Jesus é muito bom. Ele fez tudo isso, ainda não deu promessa. Curado, sarado, próspero. Querido, existe coisa melhor? Não existe. Amém? E outra, para finalizar. Jesus está sentado à direita do Pai. Amém? Queridos, ele vem. Ele está às portas, ele diz lá em Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que você tem. E estamos nos últimos dias, a igreja precisa estar fervorosa, afogueada, orando, amém? Se meditando e se alimentando da palavra, querido, porque você é um cooperador, você não está aqui apenas para sentar no banco, assistir a Marli e receber essa palavra, não só isso. Você já foi te dado todas as ferramentas. O cheque em branco já foi te dado para você ir fazer discípulos. Amém? E prosperar onde você chegar. E ele diz isso aqui, que ele vem, conserva o que você tem. Ou seja, se persevere, não desista. Amém? Ele é a sua força. Olhe somente para o autor e consumador da... Está falando certo, né? Autor e consumador da sua fé. Olhe somente para Jesus. Olhe para Jesus. Eu lembro uma vez, contar essa experiência, que o pastor estava aqui pregando e ele falou assim, às vezes você não tem o que orar. Clame o nome de Jesus. Queridos, eu estava numa turbulência e eu não tinha mais como orar. Eu falei, Jesus, Jesus, quando você não tiver mais o que falar, Jesus, porque nesse nome há poder. Nesse nome há poder. E você, igreja, enquanto Jesus está às portas, vamos trabalhar para o Senhor. Qual sentido, Marli, de pregar a palavra com ousadia, de estar em oração, buscando ao Senhor, os planos e os propósitos dEle para esse tempo. Não perca tempo, querido, persevere na fé e persevere na prática dessa palavra. Amém? Obrigada, Pai, o Senhor é bom. Obrigada por salvação, por cadeiras lotadas, Senhor. No nome de Jesus, porque é o teu desejo, é o teu querer, que vidas sejam salvas. Obrigada por vidas chegando neste lugar, famílias inteiras. E eu creio, Pai, porque nós somos cooperadores teus. E nós estamos reunidos aqui no teu nome, Pai. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em teu nome ali o Senhor está. A tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra já é uma realidade, porque isso já é uma realidade também no céu. Obrigada pela tua vida, Pai, pelos teus milagres, por maravilhas acontecendo em nosso meio. Obrigada porque estamos, Pai, vigilantes para cumprir os teus planos e avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Amém.